Olá pessoal, tudo bem com vocês? E vamos a mais uma aula de educação musical. Hoje nós vamos falar sobre o passo a passo e dicas para a atividade de 18 pontos que será antecipada amanhã para vocês às 8 horas. Geralmente o ciclo 4 ele não é avaliativo, mas como se trata de um roteiro de projeto e ele tem muitos itens e alguns alunos pediram para que de repente essa atividade pudesse ser antecipada, ela já vai entrar no ar para vocês amanhã às 8 horas, ok? Então, quem quiser já começar, dividir seu grupo, pensar na temática, no que quer falar, escolher o tema, tudo isso leva um tempinho. Então, eu sugiro que quem quiser fazer a atividade em grupo, que marque um horário no Meet com os colegas ou qualquer outro canal, Skype, que vocês queiram, para vocês discutirem primeiramente o que vocês querem falar, né? Porque vocês vão escolher um tipo de educação específica, tá? Das citadas no guia. Então, vocês podem escolher educação profissional, educação no campo, educação indígena, tem a quilombola ou educação à distância, né? Ou mesmo a educação à distância, que é o que vocês já fazem também, poderia ser uma das escolhidas. Então, o primeiro passo do grupo é dar uma corrida no guia, ver as diferenças entre cada uma e focar naquela que vocês mais têm interesse, ou que de repente um dos colegas já assim, né, com relação àquilo e quer contribuir com vocês. O projeto será fictício, claro, mas a gente sabe que tem muitos colegas que já estão na parte de educação musical ou já dão aulas há muitos anos, que pode ajudar aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade. Tá? O projeto, mesmo pensando na questão fictícia, vocês vão pensar naquilo que poderia colaborar de alguma forma para o que vocês precisam, tá? Tentem não fazer só para ganhar os pontos. Então, você está montando um projeto fictício sobre o rádio e sua importância no processo da educação musical. É uma atividade que muitos fizeram, atividades práticas relacionadas quando foi pedido o vídeo, e agora a gente vai aproveitar essa temática, só que agora a gente vai fazer um projeto, ele é todo escrito, é o oposto daquela atividade. Ele tem vários itens que serão avaliados, tá? E vai dar o total de 18 pontos. Quantos são os componentes do grupo? Pode ser de 5 a 6 componentes, se vocês quiserem. Porém, a postagem é individual. Então, a primeira coisa, identificação nas ondas do rádio. Isso vai ser igual para todo mundo, porque é um projeto que nós vamos colocar. A faixa etária, o tipo de educação ao qual você vai contemplar, aí é uma escolha pessoal de cada um ou de cada grupo, tá, pessoal? E aí, aqui em cima, depois da identificação ou antes, eu gostaria que vocês colocassem o nome dos componentes do grupo para quem for fazer. Que aí, por exemplo, a primeira atividade, vou citar como exemplo aqui a Ana, né? Que a letra A tá, é uma das primeiras nomes que aparece lá em ordem alfabética na entrega de atividade. Aí eu corrigi a da Ana, eu vou olhar os nomes dos componentes do grupo dela, eu já vou replicar a nota para todo mundo. Assim como o comentário que eu fizer sobre a correção. Tá? Então, mesmo sendo um trabalho em grupo, a postagem é individual, tá, pessoal? Para que a gente possa controlar melhor e ficar registrado isso aí academicamente, tá bom? Então, a identificação é nas ondas do rádio, isso vai ser igual para todos. Área estratégica. Então, por exemplo, vamos supor que mesmo que é fictício, eu estou imaginando que eu vou dar uma aula de música, mas na verdade eu vou estar dando uma aula de artes numa escola regular. Então, para não contemplar só a área musical, eu vou contemplar artes cênicas. Eu vou contemplar um grupo instrumental, um coral. Estou dando um exemplo aqui, né, fictício, para que vocês possam ter mais ou menos uma ideia. No meu caso, eu estou fazendo de conta que eu estou fazendo uma apresentação para o conservatório. Então, eu vou colocar música e artes cênicas, grupo instrumental, porque eu vou utilizar flauta, e o coral, participação do coral. Então, essa é a área estratégica. Vamos supor que você vai fazer com a aula de arte, se você quer contemplar também a parte de português. Então, o que você colocaria? Artes, português e música, por exemplo. Tá? Então, aqui vai ficar também livre para que vocês possam escolher as áreas que vocês iriam contemplar. Poderia ser música e educação física, por que não?
De repente, você vai trabalhar uma parte musical em conjunto com um professor de educação física que vai trabalhar uma parte rítmica e ou até coreografias ou coreográfica, utilizando algum objeto da escola que utiliza-se geralmente na parte de educação física, que pode usar bambolê, clavas, né? Não pensem que as clavas, aqueles toquinhos, usa só na aula de música, não, né? De educação física também. Tem a parte de coreografia, enfim. Aqui a área estratégica é o que você vai contemplar junto com a área musical, tá? Vamos supor que eu queira escolher um público adulto. Que área estratégica eu poderia colocar? Música e artes. Ou música e artes cênicas, se eu quiser fazer uma coisa mais teatral, mais coreográfica, por exemplo, tá, pessoal? Então, em qualquer faixa etária, é possível, sim, englobar mais de uma área de educação. Qual é a responsabilidade técnica? Geralmente é o nome dos responsáveis, que no caso seriam os componentes do grupo aqui, do UNES, e mais algum setor que seja responsável em algum sentido. Então, por exemplo, se eu estou fazendo aqui no conservatório, eu vou colocar Vânia Garcia Camargo, coordenação geral, supervisão pedagógica, o nome de uma supervisora que vai me ajudar, que vai direcionar, que vai me auxiliar. Eu poderia também colocar aqui na responsabilidade técnica, por exemplo, o nome da professora de artes, que iria fazer, por exemplo, todo o cenário, todo o figurino. Tá? Então, essa é a parte da responsabilidade técnica. Duração. A duração é o tempo do seu projeto. Então, ele pode ser o mínimo de 1 mês, tá? Porque seria quase impossível chegar ao ápice de um projeto em apenas uma semana de aula ou 2, né, pessoal? Então, no mínimo 1 mês, mas o máximo de 6 meses. Não vamos pensar em nada muito extenso para não ficar muito grande aí a parte e também de trabalho para vocês. Então, se você escolher 1 mês, ele vai contemplar uma média de 4 aulas ou 8 aulas, caso você ache necessário, de repente, dois encontros, digamos assim, por semana na sua aula de artes aí da escola. Eu quero contemplar aqui uma ONG da cidade, ou eu quero contemplar a parte da minha igreja. Eu posso, claro, é a mesma coisa. Vamos supor que você vai utilizar um horário X que você estipulou para o projeto aí na sua igreja. Vamos supor que o culto é às 19h30, então esse projeto poderia ser antes, ou poderia ser no final de tarde, ou poderia ser no sábado, para você englobar alunos que estudam tanto no matutino quanto no vespertino. Pode ser utilizado numa ONG, pode ser utilizado na comunidade, pode ser utilizado em qualquer lugar que vocês imaginem que um projeto desse seria feito. Mesmo sendo fictício, pessoal, imagina que vocês terminaram o projeto, vocês vão entregar aquilo escrito para alguém. O que a gente faz quando a gente quer que um projeto seja aprovado? A gente quer convencer o leitor. A gente quer convencer o diretor ou o responsável por aquele espaço físico que você vai utilizar, seja ele uma quadra, um refeitório ou uma cantina de uma igreja, não importa, um salão. Você tem que convencer a pessoa que está conversando com você na entrevista ou que está lendo o seu projeto, que ele seja de uma suma importância para aquelas pessoas, independente da faixa etária, tá? Então, o tempo mínimo de 1 mês e o máximo de 6, para não ficar muito exagerado. Contexto. Aqui vai ser um resumo. O que eu quero com o meu projeto? Onde eu quero chegar com ele? Só que resumido, né? Então, o projeto visa, no meu caso aqui, tá? Tô colocando aqui para flauta. O projeto visa a divulgação e inclusão do rádio como ferramenta no processo educacional musical. Trata-se de uma fomentação técnica, visual, repertório e responsabilidade social, assim como integração com demais departamentos. Por que eu tô falando demais departamentos? Se eu sou professora de flauta e eu quero fazer uma culminância, um projeto do rádio, eu vou precisar do correpetidor, que é quem acompanha no piano, no violão. De repente, eu posso ter convidado alguns alunos ou uma turma específica de coral para fazer uma música junto comigo, entenderam? Então, aqui, quando eu falo de integração, no caso do conservatório, estou falando de departamentos. No caso de uma escola regular, eu posso fazer uma integração, interdisciplinaridade, por exemplo, que é muito utilizado hoje em dia. Você está fazendo um projeto que vai envolver a professora de português na parte escrita, que vai envolver o de educação física na coreografia, vai envolver você que é da área de artes, e assim você vai pensar num resumo do que o seu projeto visa. No meu caso, eu estou divulgando
é claro que aproveitando a temática da rádio, mas para divulgar a família da flauta doce, tá? No seu caso, visa a divulgação do quê? O que você quer com esse projeto? Qual é o objetivo seu, resumidamente, que você quer com essa culminância, mesmo que seja simples de um mês, tá? Aí o item 1.5 é a abrangência. O que é abrangência? É o nome do local, ou da escola, ou da igreja, ou da ONG, e se vai ter envolvimento com a comunidade. Então, mais uma vez, o meu exemplo. Eu vou trabalhar com o Conservatório Estadual de Música de Varginha e convidados. Aqui eu vou colocar convidados para deixar mais aberto, porque eu vou utilizar uma abrangência de muitas pessoas que vão me auxiliar. Mas vamos supor que eu quero fazer um projeto lá para minha igreja. Aí eu posso colocar igreja X, tal, 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 que é o nome completo, e o pastor tal. Ou a coordenadora da paróquia tal, para os católicos, entenderam? Então, aqui na abrangência, é o que você vai utilizar de participação. Qual é o local responsável para o desenvolvimento do seu projeto. Depois, o item 1.6, ele vai falar de uma estratégia de implantação. O que é a estratégia de implantação? O que você visa, resumidamente também, mas também não é para falar em 2 palavras, tá, gente? Não é para ficar um negócio exagerado, mas também não é para escrever uma palavra e achar que já preencheu o item 1.6. Então, lembrem-se que você tem que convencer a pessoa que está lendo o seu projeto. Então, este projeto visa a verificação de aprendizagem dos alunos por meio de ensaios realizados em sala e no auditório da escola. A capacidade de tocar com instrumentos acompanhadores, porque eu estou falando da flauta, ela precisa de acompanhamentos, né? Aqui no caso meu, que a flauta geralmente é solista, né? Então ela precisa de pessoas que vão nos ajudar, que vão nos acompanhar e observar a postura de palco, ritmo, afinação e sociabilidade. A minha estratégia é a verificação de aprendizagem dos alunos. O que eu estou fazendo que vai superar alguma qualidade, melhorar a produção sonora desses alunos, estou puxando para a flauta. O que eu vou fazer? O que esse projeto vai fazer que vai verificar a aprendizagem dos alunos? Por que meio? Eu vou fazer alguns ensaios realizados após o culto. Eu vou fazer um ensaio realizado após as aulas, no período extraturno, que aí os alunos terão esse projeto no final da tarde para o começo da noite, para não prejudicar a carga horária da escola, entendeu? Então, qual é a minha estratégia para chamar essas pessoas e fazer com que elas participem realmente do meu projeto? E aí vem o escopo do projeto propriamente. É a introdução. Então, por exemplo, apresentação formando a rádio escola. Os alunos participantes, departamento de flauta, musicalização e canto, farão a apresentação caracterizados por vestimenta, locutor e banda. O departamento de flauta realizou uma seleção de músicas trabalhadas durante as aulas, além de contemplar as diferentes famílias e suas características para o acompanhamento e apoio pedagógico dos alunos. Pensando nessa questão e nessa temática, o repertório foi embasado e adaptado em ritmos brasileiros. Então, o coco, o shot, o baião e o forró. E a narração da apresentação conta com a participação da equipe de teatro. No final, os alunos farão uma apresentação, uma rádio fictícia em forma de entrevista com comerciais e repertório, executado e gravado. E essa gravação será compartilhada com os familiares para divulgação. Então, aqui eu fiz um resumo, né, brevemente, de como vai ser o meu projeto de uma forma geral, desde o início até o meio, até o final, como seria a culminância. No meu caso, eu optei por fazer uma gravação e compartilhar o link com os familiares, porque nem todos podem assistir ao vivo. Mas isso não quer dizer que a gente não vá apresentar para as pessoas ao vivo. Foi só uma forma de divulgar um pouco mais. Eu poderia também colocar fazer uma espécie de blog ou algum outro tipo de canal midiático, né? O próprio Instagram, o Facebook? Sim, poderia também ser utilizado aqui para a divulgação do seu projeto. Por isso que vocês têm que reunir quem for fazer em grupo e pensar nessas estratégias. Como seria a divulgação? Como seria a culminância? Que tipo de educação, no meu caso aqui eu estou usando o ensino fundamental, que tipo de público eu estou agindo, né? Estou agindo para a educação indígena, para a quilombola, para qual tipo de educação eu quero contemplar?
Depois vem itens que vocês já fazem diariamente nas atividades, que é o objetivo geral. Geralmente ele está relacionado mais na questão de sociabilidade, o que você pode melhorar como pessoa, né, como convívio, no caso. E os específicos são mais específicos da área que você escolheu. No meu caso, é trabalhar a propagação e difusão da família da flauta, relacionar a importância do estudo da educação musical na formação dos alunos, incentivar um repertório e dinâmico para a realização de apresentação e tal. Viu? E no geral, geralmente ele está bem relacionado assim à sociabilidade, a fazer com que os alunos interajam mais uns com os outros, né? Toquem com outros instrumentos que eles não estão tão acostumados, esse tipo de coisa a gente coloca mais no geral, tá? Não é muito diferente das atividades. Depois vem a meta. O que é meta? O que eu quero atingir com isso aí? Trabalho e instrução dos alunos para o desenvolvimento e aprimoramento da cultura musical, proporcionada por inclusões de ferramentas viáveis e atualizadas, buscando a inclusão da performance como uma ferramenta no processo de aprendizagem. Eu estou falando de tocar flauta, então estou falando de performance, eu estou falando de palco. Mas o projeto poderia ser, por exemplo, na área de educação musical, e eu poderia estar vinculando a importância do processo de concentração naquela turma específica, porque os alunos têm um déficit de atenção, ou porque aquela turma não está legal em comportamento, e as professoras precisam fazer um trabalho específico. Então, essa meta, para cada um, vai ser diferente de acordo com aquilo que escolher. Cuidado que meta é diferente de justificativa, tá? A meta é onde eu quero chegar com esse projeto do início ao fim. E ações, produtos e resultados esperados, também vocês vão colocar resumidamente, né? Ao término do projeto, o que o meu público vai ser capaz de fazer? O que o meu aluno, vou chamar de aluno para quem escolher educação, o que as pessoas que estão participando vão ser capazes de fazer? Vão estar aptas a quê? Então, o aluno está apto a se acostumar e apresentar em público, estudar e ter uma atuação performática mais segura, mais eficaz. O grupo estará com formação diferenciada, contando com habilidade teatral, coreográfica, cenário, figurino e projeção de palco. Então, mais uma vez, tudo eu puxei para performance, que eu estou falando de flauta. Mas, se você fez um projeto específico, muito relacionado à pesquisa musical, qual que é a ação? Ao término do projeto, os alunos estarão aptos a pesquisar diferentes gêneros musicais, entenderam? Então, cada um vai ter uma ação e um produto esperado de resultado conforme a sua ideia aí para o seu projeto. Por isso que vocês devem ler os itens primeiro para depois definir o público, a idade e a temática que vocês querem trabalhar. Tá? E no final, vocês vão descrever, aqui é o mesmo esquema de sempre. Quem não quiser, o Word já fica aberto para vocês digitarem no próprio documento e é salvo automaticamente. Mas quem não puder, pode fazer isso em forma de itens também, ao invés de tabela, não tem problema. Educação. Que tipo de educação eu quero, não posso deixar de colocar aqui no quadro, né? Se é indígena, quilombola, educação à distância. A faixa etária que vocês escolherem. A duração seria, como a gente já falou anteriormente, de 1 mês a 4, no máximo 6 meses. Recursos necessários. Aqui vocês vão escrever um plano de uma das aulas do projeto. Pode ser a primeira, pode ser uma do meio, suponhamos que você já fez outras coisas antes, e pode ser a última, tá? Vocês vão escolher uma só. Vamos supor que seu projeto é 1 mês, seriam em torno de 4 ou no máximo 8 aulas. E você vai escolher uma só para você descrever aqui para nós. O conteúdo musical ministrado, o nome da sua atividade, e vocês vão escrever abaixo, não se esqueçam, aqui, de descrever detalhadamente essa única atividade que vocês escolheram de uma forma bem organizada. Tá, pessoal? Ah, mas para que servem essas coisas, esses itens, né? Vai que um dia você resolve fazer um projeto para a prefeitura de sua cidade. É claro que aqui está longe de ser um projeto completo. Aí eu peguei alguns itens, talvez os principais que são pedidos, e a gente tem que ter pelo menos uma noção de desenvoltura. Isso pode servir só para uma atividade para alguns, mas para outros pode ser que você tenha um modelo, ou sei lá, de repente por ser o primeiro, né, você possa aprimorar algum tipo de projeto que você queira desenvolver na sua cidade. Que seja uma aula de coral, que seja um grupo de flauta, um grupo de violões, ou um projeto de coral, não importa.
Geralmente, os itens são parecidos, não idênticos, né? Às vezes muda um pouquinho uma palavra ou outra, mas com o mesmo sentido de se fazer um projeto. Então, o que eu quis com essa atividade, não só para ganhar os 18 pontos, mas também que você tivesse a oportunidade de tentar. Para muitos, isso aí faz fechar. Para outros é novidade, para alguns nunca fizeram algo parecido. Então, que fique de dica aí para vocês. Espero que a atividade que vocês gostem de fazer, tá? Eu vou pausar a gravação, se alguém quiser fazer alguma pergunta. O Word vai estar disponibilizado para vocês com todos esses itens que eu falei um a um, a partir de amanhã, às 8 horas. E vai vencer só no final do ciclo 5, tá? Eu só estou antecipando.